Olá pessoal, hoje a gente vai ver a ferramenta de paredes. Vamos começar colocando algumas paredes mais básicas no térreo e depois a gente vai encarar fazer uma parede bastante especial que é a da sala. Beleza? Vamos lá então. Então, vou começar com a parede lá do térreo. Como eu não vou usar mais as plantas de estrutura, eu só vou minimizá-las aqui. Se eu precisar, eu abro de novo no Project Browser. Tudo bem? Então, vou abrir a planta de arquitetura, que eu já tenho o meu DWG colocado, você se lembra. Essa daqui é a viewport, então eu vou só escondê-la um pouquinho para não ficar esse retângulo incomodando aqui, né? Quando nós aproximarmos, percebam que o DWG ficou por trás dos elementos de projeto. Então, conforme eu estou construindo os elementos do Revit, está cobrindo o DWG. Caso vocês queiram ver o DWG, vocês podem selecioná-lo e na barra de opções ele vai estar listado como background. Na palette de properties também como background. Vocês podem selecionar, tanto faz, é redundante a ferramenta, tá? Vou colocar ele para cima. E com isso fica um pouquinho mais fácil de enxergar. Bom, vamos fazer essa parede contornando aqui, criando esse espaço. Vou só conferir a largura da parede. Aqui nós temos uma parede de 25 centímetros e aqui uma parede de 15 centímetros. 15 centímetros e 15 centímetros. Então, vou começar com a parede de 15. Aqui é um tanque, então nós vamos colocar essa parede, vamos colocar essa e essa. Aqui vale uma observação que é o que eu faço quando tem janelas e portas. Janelas e portas vão precisar de uma parede para se hospedar. Então, no primeiro momento, você simplesmente atropela esses elementos com a parede. Beleza? Então, vou aqui na minha aba de arquitetura, clicar na ferramenta parede e olhar no meu cardápio de opções se eu tenho alguma alvenaria que sirva de 15 centímetros. Eu tenho uma de 25 e eu tenho uma de 14. Vamos dar uma olhada nessa de 14, como é que ela está. Vou clicar em Edit Type, porque eu quero mexer numa configuração que afete todas as alvenarias de 14. Vou duplicar para uma alvenaria de 15, já que o desenho está me pedindo uma parede de 15. E em estrutura, eu tenho um botãozão Edit aqui. Vou clicar nele. Aqui, assim como nós vimos em lajes, ele traz uma representação em Excel de uma planta da parede. Né? Como é uma System Family, ele está tentando te mostrar do jeito dele uma série de características para você explicar como é composta essa parede. Então, eu tenho linhas e colunas. As linhas, ele tem um termo que é a Core Boundary. É o limite bruto da parede. Então, numa parede tradicional, usada aqui no Brasil, de 15 centímetros, você vai ter um miolo composto ou de tijolo comum ou de bloco de concreto, mas que é a parte mais estrutural da parede. E agregado a ela, você vai ter argamassa. Né? Argamassa provavelmente dos dois lados. Então, tudo que estiver entre o core vai ter aquela inteligência de OSNAP dele reconhecer qual que é a parte bruta da parede e qual que é a parte de acabamento da parede. Qual que é a vantagem disso? Eu posso ter uma planta de alvenaria cotando só a parte bruta e eu posso ter uma planta cotando o espaço útil, cotando a face, cotando a parte de acabamento. Bom? Nas colunas, ele tem primeiro uma característica que é qual que é a função dessa parede. Aqui nesse miolo, a gente tem estrutura com prioridade de encontro 1, são números ordinais aqui, tá? A estrutura tem a primeira prioridade de encontro. O substrato, segunda prioridade de encontro. Aí camada térmica ou camada de ar, terceira prioridade.
Acabamento tem duas opções, a prioridade 4 e a prioridade 5, e membrana que admite não ter espessura. O que dá para entender dessa prioridade de encontro é, imaginem que você tem um encontro de uma parede na vertical e uma parede na horizontal. Como ele vai lidar com esse encontrinho aqui? O miolo, a parte bruta da parede, tem que respeitar o acabamento ou não? Então essa prioridade de encontro é isso. Estrutura vai atropelar qualquer número que seja maior do que 1. E vai encontrar uma prioridade de encontro, um outro elemento cuja prioridade de encontro seja igual. Então o 1 vai se fundir ao 1. O 2 tem que obedecer o 1, mas atropela o 3. O 3 respeita o 2, mas atropela o 4. E assim sucessivamente. Até o 5 que não tem força de atropelar ninguém. Assim que nós configurarmos aqui, eu vou mostrar para vocês esses encontros para mostrar como isso funciona, tá bom? Então, num primeiro momento, nós temos uma linha que é a linha de estrutura. Vamos inserir duas camadas. 1, 2. Tá? Percebam que para cima ele entende que é o lado exterior da parede, para baixo o lado interior. Isso ajuda um pouquinho, não é tão relevante assim, porque você pode adotar a localização da inteligência da parede através dessa interpretação do que é exterior do que é interior. Então serve mais para isso. Eu vou mostrar isso também quando a gente colocar a parede. Essa camada de cima, eu vou deixar a prioridade de encontro 5. E essa outra camada, a prioridade de encontro 5. Só que não é desse jeito, né? Deixa eu aproximar aqui. Por exemplo, sei lá, 2 centímetros, 2 centímetros. Percebam que aqui ele já está tentando emular. Não é nessa ordem, não tem acabamento, acabamento e miolo. Então, esse acabamento vai subir. Então, ele vai estar fora da face core. E esse de baixo vai descer para ficar fora da parte core também. A soma disso está dando 18. Nós queremos 25. Então, vamos, só para ficar um pouco mais confortável, vamos deixar uns 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui e usar bloco de 19. Tá? Com isso, totalizei os tais... Ah, não, eram 15 centímetros, desculpa. Então, usar bloco de 9. Tá? Então, com isso, nós temos a alvenaria de 15. Confiram essa informação aqui, vai te dar essa soma. Ou você soma. Enfim. Feito isso, se vocês quiserem deixar 2 e 2, a gente vai ter que deixar 11 centímetros. Acho que ficou um pouco melhor. Apesar que com a grossura da linha e tal, às vezes é melhor deixar 2,5, 3, mas enfim. Então temos a definição do acabamento, a definição do acabamento, a definição da estrutura. Agora vamos colocar o material, e lembrem-se que no Revit o material também agrega o hatch. Então quando a gente for pensar o hatch, a gente vai pensar essas duas coisas juntas. Vamos selecionar aqui o material e vamos colocar aqui, sei lá, bloco. Então, alvenaria de bloco de concreto. Nós temos tanto o campo de identificação, que a gente pode colocar, por exemplo, e uma descrição. Vou deixar uma descrição genérica, sempre pensando que eu posso querer resgatar isso aqui depois. Gráfico. Quando o objeto está em vista, no caso não tenho nenhuma representação, poderia configurar para que ele tivesse um hatch de padrão. Aqui eu tenho duas opções, drafting ou model. Drafting ignora a escala, é um hatch gráfico. Então, se eu quisesse uma achura, se eu quisesse uma achura que não mude com a escala, né?
um para 1000 ou um para 1, vai ser um achurado de 1 milímetro e tanto ou 1 milímetro e tanto, enfim. No caso, bloco, model, né? Eu quero do modelo. Vou procurar se eu tenho algum bloco de concreto que me ajuda aqui, né? Bloco. De repente, vou escolher alguma coisa nesse tipo aqui, só para vocês verem. E vou deixar um cinza bem clarinho. Quando esse objeto estiver em corte, a parede estiver em corte, ele vai admitir também dois tipos de hatch. Então, o background eu vou colocar um hatch sólido com um cinza. E por cima eu vou deixar, e aí necessariamente ele vai ser drafting, não tem como ele admitir o model. Então, pelo menos por enquanto, a gente não consegue fazer a representação do bloco em planta, tá? Vamos selecionar aqui, de repente, uma linha diagonal a cada 1,5 milímetro. E, de repente, isso aqui pode ficar no preto mesmo. Ok? Então, é mais ou menos assim que ele vai mostrar. A parte de cima, eu vou selecionar argamassa. Então, a única coisa que no corte eu estou pedindo aqui um hatch branco. Mas aí vai de gosto. E aqui argamassa também. E com isso preenchi tudo isso, tá? Sobre esses botões aqui de baixo, eu vou explicando aos poucos. A gente consegue fazer algumas intervenções na parede para já anexar um rodapé, para já deixar um determinado ressalto. Mas como isso funciona para todas as paredes do mesmo tipo, muitas vezes não é uma ferramenta que vai ajudar tanto assim, se você quiser alguma coisa mais personalizada. Aqui no caso eu não vou mexer com isso, mas fica aqui a dica que se você tiver uma parede que ela sempre vai se comportar do mesmo jeito, vocês podem acessar esses botões de cá. E o wrap, o que ele faz quando essa parede em planta encontrar com outra, qual que é a prioridade. Quando ela estiver sozinha, um desses acabamentos dobra, é que aqui está em seção, né? Mas se eu colocar em planta, por exemplo, vamos supor que eu esteja falando dessa camada aqui, por exemplo. Se ela acabar sozinha, assim, você quer que fique nesse aspecto, sem wrap, at ends, né? Sem wrap. Você quer que o lado de fora contorne ou você quer que o lado de dentro contorne. E quando ele tiver intervenções ao longo da parede, por exemplo, janelas e portas, como ele se comporta? Ele vai dobrar também o acabamento, ele vai dobrar os dois acabamentos, a metade um, a metade no outro, ou ele vai ficar bruto? Eu vou deixar bruto, tá? E esse daqui eu vou deixar aqui como a camada de argamassa é a mesma no exterior e no interior, tanto faz se vocês deixarem exterior e interior nesse caso, tá bom? Vou clicar OK. OK. E agora eu vou começar a desenhar. Eu tenho uma parede que ela tá finish face pelo exterior. Então, se eu for fazer essa seleção de snaps, ela vai engrossar para dentro. Se eu mudar para interior, aí eu poderia começar aqui por esse lado aqui, ó, porque é onde vai estar a inteligência da parede. Tá? Se vocês errarem, não se preocupem, é só eu vou fazer errado aqui também para mostrar para vocês, tá bom? Então ele vai começar no térreo, pelo piso acabado, e ele vai chegar até o primeiro pavimento. Vocês lembram que a gente tinha feito que a viga tinha 40 centímetros, né? E tinham 7 centímetros de folga para colocar o contrapiso e o piso acabado. Então aqui eu vou colocar que a parede vai parar vai parar com menos 47 centímetros. Não precisa decorar isso, vocês poderiam ter feito empírico com 0, tirado um corte, verificar a altura e abaixar. Não tem problema, tá bom?
Então eu vou começar a desenhar agora. Está pelo exterior, então eu vou tentar desenhar por aqui. Ó. Vou clicar em ponto. Até vou ter que esticar depois. Bom, vou clicar um ponto. Conforme eu estou fazendo, ó, ela já está engrossando o lado de dentro. Venho até aqui. Venho até aqui. Mesmo que não seja essa parede, eu vou deixar ela desenhada, tá bom? Vamos supor que eu erre aqui, ó. Putz, fiz errado, como é que eu faço? Não tem problema. Eu seleciono a parede e eu tenho um símbolo para espelhar essa parede. Então, eu clicando, ele já vai jogar na posição correta. Percebam que era isso que eu estava explicando sobre a prioridade de encontro. Como o miolo é prioridade de encontro 1, a parede está com o seu nó de comando chegando até o eixo da outra parede, o que ele faz? Ele solda as camadas que são de estrutura prioridade de encontro 1. E essa, que é prioridade de encontro 5, não tem força para passar. Então ela para. Quando ela encontra outra 5, ela soldou. Tá? Se vocês deixarem 4, vai ficar alguma linha de registro isolando o 4 do 5. Sei lá, se porventura essa parede tivesse 4 aqui e 5 aqui. Tá? Feito isso, eu posso selecionar essa parede aqui e puxar o nó de comando dela. Posso largar em qualquer ponto da parede, ela vai soldar. E posso copiar essa parede aqui até aqui. Então, paredes são bem flexíveis, elas vão se soldando. E faltou eu esticar essa parede até o encontro pilar. O problema do wet ends é isso. Ele ficou desse jeito aqui, né? E eu não gostaria disso. Eu gostaria que ele respeitasse e que ele parasse. Então, a gente vai ter que pensar como fazer. Talvez nesse caso, o wet ends, que não dá para fazer o acabamento desse jeito. Então aqui eu vou desligar o wet ends, vou deixar sem nada. E é assim que ele vai finalizar. E esse lado aqui que deveria ter ficado diferente. Esse lado a gente vai arrumar depois. Talvez eu tenha que duplicar o tipo da parede para ter essa com o wet ends ativo. Tá bom? Mas dá para resolver. Outra coisa é que se eu ligar a espessura da parede, aqui ela já está engrossando, né? Então aqui está grossinho e fininho. Como que ele faz isso? Vou explicar um pouquinho como que ele lida com essas espessuras. Em VV de Visibility, eu tenho uma opção que no default do Revit vem desligada. Isso aqui eu acho que no default devia vir ligado. E se você não quisesse, você desligava. Enfim, vocês teriam que lembrar de mudar isso, pelo menos nas paredes de referência, nas vistas de referência, para que as próximas vistas sempre venham com isso aqui ligado. Cut Line Styles, vou editar. Aqui ele tem qual que é a função, então estrutura, primeira prioridade de encontro, o acabamento, última prioridade de encontro, e qual que é a espessura da linha que você quer usar. Então aqui eu tenho uma caneta de espessura A1, que é a mais fininha, e a 3, que é a mais grossona. Fora isso, nessa listagem aqui, lembrem que eu tinha comentado em outra aula, que se eu quiser olhar a categoria parede e clicar, eu vou ter subcategorias. Para cada uma delas eu posso colocar uma regra de representação diferente da parede. Mas isso vai ser válido apenas para planta e uma planta muito específica, só para essa 00T. Já, se eu clicar nesse botão Object Styles, essa configuração ela é uma configuração geral. Ela não tem a ver com a planta do nível térreo, ela tem a ver com cada objeto, como que ele de fato tenta mostrar. Então, se eu descer a barra de rolagem até a parede, eu tenho que quando a parede estiver em vista, né, o limite da parede estiver sendo olhado em vista, está sendo usada uma caneta fininha. E quando a parede estiver grossa, vai usar uma caneta mais grossa de 6. Tá? E aqui dentro você tem mais subcategorias onde você especifica a espessura da linha em vista, a espessura da linha em corte, qual que é a cor dessa linha, qual que é o padrão dessa linha e qual que é o material
caso você não especifique nenhum material, enfim. Então, você tem aqui uma quantidade de controle muito grande sobre os objetos. E só acabando essa nota de rodapé aqui, né? Como que ele entende essas espessuras de linha? É em Manage, Line, o peso da linha, tá vendo? Só vou clicar aqui rapidinho, ele tem uma tabela, que esse daqui seria o CTB do AutoCAD, tá? Ele tem as escalas e as canetas. A caneta 1 na escala 1 para 5 é 0,18 milímetros na plotter, tá? E aí, arrumando essa tabela, você tem o peso gráfico que de fato você está usando. Então, para nós que estamos em 1 para 50, olhando uma parede com uma caneta acho que de 5, que a gente viu, né? Então, 5 em 1 para 50 está sendo usada uma caneta de 0,4 para desenhar isso daqui de fato, tá bom? Se quiser mexer, depois vocês mexem no de vocês. Podem adicionar outras regras para, dependendo do cliente, se for o caso, se o nível de exigência for tão grande assim, vocês podem ter esses CTBs feitos para outros clientes. E ele tem as linhas do mundo do modelo, as linhas para perspectivas e as linhas de anotação. Você pode ter, porque a linha de anotação independe da escala. Então é uma linha pura aqui, são canetas numa sequência pura, né? Na linha de perspectiva também, pouco importa a escala, você está olhando aquilo em perspectiva. E na modelagem ele tem as escalas. Se você pedir 1 para 25, eu acredito que ele interpole ou usa mais próxima. Nunca vi um problema relevante sobre isso, nem para 75, tá bom? Então, feito esse comentário, aqui eu vou deixar a linha fina de novo, que às vezes eu acho mais confortável para vocês olharem no vídeo. Feito isso, vamos dar uma olhada como é que ficou no corte. Então, eu vou trazer um corte de trabalho para cá e vou dar uma olhada como é que ficou. Então, a parede está saindo realmente aqui de baixo e está chegando faceando. Ah, mas se eu não tivesse preenchido isso direito, tivesse acontecendo isso, o que eu faço? Bom, você vai selecionar a parede, aquele campo do top offset agora zerou, porque eu estiquei até lá, e eu poderia ter descido de maneira gráfica e olhado a informação e depois selecionado as paredes e mandado que todas ficassem naquela altura, tudo bem? Não é nada mais complicado do que isso. Agora, feito isso, essa parede aqui é uma parede de 25. Deixa eu ver, era 25. Só que eu acho que ela é de pedra, tal. Então, por enquanto, vamos só mudar. Como que eu mudo? Se eu tenho a minha linha de comando, tá vindo aqui, ó. Se eu mudar para uma de 25, ele vai engrossar e já vai estar tudo certo. Se eu tivesse pelo Wall Centerline, o que eu faria? Eu mudaria para Finish Face Exterior, para não ter que engrossar e depois reposicionar. Mas eu só estou economizando um passo aqui, não é nada mais importante que isso, tá bom? Feito isso, eu vou dar uma olhada no meu cardápio de opção se eu tenho uma parede de 25 que já me atende. Eu tenho uma, vou pedir. E aqui eu posso deixar uma representação diferente, se eu achar melhor. Se for uma parede, se ela tiver um outro acabamento, enfim. Ou eu coloco aquele grafismo daquela outra. Seleciono. Em estrutura, clico. Eu acho que a gente estava usando 2 centímetros, né? Era 2 centímetros. De repente deixo 2. Aqui eu vou deixar 21. E aqui eu vou selecionar, que é o bloco de concreto. Coloquei isso, o hatch já vai estar certo, e esse hatch já vai estar certo. É claro que o hatch em vista do bloco de concreto não vai ser visível, porque eu tenho uma camada de argamassa que está cobrindo. Mas se eu fosse construir uma parede bruta, apareceria, tudo bem? Então aqui, essa parede já está feita. E está tudo certo. Com isso, nós fizemos uma parede bem básica.
Agora vamos para o andar de cima para fazer a parede mais sofisticada. Como o vídeo já está com 25 minutos, eu vou interromper e na parte 2 a gente segue, tá bom? Valeu!